Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia! Um grande abraço para você nesse sábado, dia 10 de dezembro de 2022. É o Acorda Vascaíno chegando nesse final de semana que começa com amargura, com tristeza, porque por mais que você diga que não se importa, no fundo você se importa. Por mais que você diga que é indiferente, não é indiferente. Perder é sempre muito ruim, mesmo que você não goste tanto, mas no fundinho você gosta. A seleção brasileira foi eliminada ontem da Copa do Mundo do Catar, jogando um futebol pobre, futebol ruim, um futebol que me traz uma reflexão, porque o espaço aqui é para a gente falar de Vasco, mas acho importante que o exemplo tenha sido deixado na Copa do Mundo. E algumas situações me parecem, e eu estou falando aqui como jornalista, como observação. Aliás, talvez tenha sido a Copa do Mundo que eu mais vi com tranquilidade, porque foi a primeira Copa do Mundo que a gente cobriu ou estando presente desde que nós começamos o canal. Em 2018, o canal Atenção Vascaínos não existia. Criamos em 2019 e com certeza essa casca desses anos de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta angústia, de tanta dificuldade, nos trouxe exatamente isso, essa casca, para que hoje eu fosse muito menos emotivo com a seleção, fosse muito mais frio na análise, muito menos chateado do que você perder esportivamente. É claro que para quem trabalha com futebol, uma vitória da nossa seleção brasileira, da seleção nacional, é importante, que valoriza todos nós. Nos dá a valorização do produto que a gente usa, do produto que a gente gosta, do produto para o qual a gente trabalha, que é o futebol. Uma derrota da seleção brasileira respinga em todo mundo. Respinga, e muito. O futebol brasileiro perde um pouco do prestígio, o futebol brasileiro fica na dúvida. Afinal, estamos indo para 24 anos sem ganhar um campeonato mundial. Mas eu tenho que analisar sobre a seleção brasileira e sobre a Copa do Mundo uma ótica que seja capaz de atingir a nós, da comunidade do Vasco. E volto a dizer, esses anos do canal me fizeram enxergar o futebol de uma outra forma, com uma paixão controlada pela seleção brasileira. Claro, fico triste, fico frustrado de ver rostos como, por exemplo, de minha filha, namorado, amigas que vieram aqui em casa ver o jogo ontem, tristes, chateados. Claro, são jovens, nunca viram a seleção brasileira ser campeã. A última vez que a seleção brasileira foi campeã, minha filha tinha nem nascido, nasceu no ano seguinte. Então, a gente fica chateado por eles, como provavelmente o meu pai ficava muito chateado por mim quando jovem, quando nós perdemos em 78, quando a gente perdeu em 82, quando em 86 a gente perdeu também. Em 90 eu estava lá, vi, e fiquei muito chateado, porque era a nossa cobertura, a gente acaba abraçando a nossa cobertura, a gente acaba sendo pachecão. Da mesma forma, quando a gente cobre um clube, a gente está ali, a gente está se envolvendo. Não dá para ser tão frio em relação a isso. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre o futebol, de que maneira o futebol brasileiro precisa evoluir, porque a gente vê uma disparidade tão grande de jogadores que foram nessa Copa do Mundo, saindo aqui do Brasil, e que não foram destaques. A gente vê principalmente do nosso maior rival, que por mérito cedeu jogadores à seleção brasileira, poderia ter cedido mais, e que foram jogadores que não somaram e sequer se pensou que seriam titulares absolutos. Hoje, o jogador se valoriza muito mais jogando na Europa. Qualquer jogador quer ir para a Europa exatamente por isso. Porque ele sabe que na Europa ele tem muito mais chance de, por exemplo, estar numa Copa do Mundo, de brilhar numa seleção brasileira no Mundial. Então, eu tive algumas observações que me chamaram muito a atenção. Primeira questão do protagonismo dos jogadores. Ficou claro com as vitórias, como por exemplo foi a vitória do Japão, como foi a vitória da Croácia ontem sobre o Brasil, mesmo que nos pênaltis, como a vitória da Coreia, a passagem da Coreia, Marrocos, que joga hoje contra Portugal,
Todos esses aspectos provam que o futebol tem como grande protagonista num mundo em que os craques a cada dia estão mais rareados, porque eu falo isso aqui e repito sem problema nenhum, durante muitos anos nós tínhamos sempre, a cada ano, um grande craque. Era o Lothar Matthäus, o alemão, era o Ronaldo, era o Rivaldo, era o Kaká, era o Gullit, o holandês, grandes jogadores, todos poderiam ser craques jogando do mundo. Você tinha Suker, você tinha o croata, você tinha grandes jogadores italianos, o Baggio, por exemplo. Todo ano você tinha um grande protagonista. Foi Platini uma certa época, foi Zico, que nunca ganhou o prêmio, mas mereceu porque jogava. Sócrates, aquela geração de 82, eram grandes jogadores, mas nunca foram porque jogavam no Brasil. Então, mas a gente tinha ano a ano grandes protagonistas, jogadores muito especiais, que exatamente por serem especiais, nos davam todo ano uma cara nova para o futebol. E o futebol foi se pasteurizando, foi se fechando numa casca de que era necessário que o craque pudesse se moldar. Eu até concordo. Mas acho que enquanto você tem o craque precisa ser o diferente. O craque precisa estar muito focado. O craque precisa ser muito bem alimentado pelos demais jogadores. Muito alimentado. Porque os grandes times do Vasco tinham os seus carregadores de piano. Você tinha o NASA. Você tinha o Odivan, que jogava ao lado do Mauro Galvão. É difícil porque o Vasco sempre teve grandes jogadores. Você tinha o Quinones, que era um zagueiro bom, ao lado do Marco Aurélio, os dois zagueiros bons, não eram craques, mas você tinha um baita de um goleiro como a Cássio, os dois sustentavam ali na bola aérea, na força, na rebatida. Então, você tem jogadores que marcavam época, mas que com o passar do tempo o futebol ficou muito quadrado, muito dentro de uma caixinha. E hoje eu vejo claramente, até pela Copa do Mundo, que o coletivo passou a ser, e não que não fosse no passado, mas havia o protagonismo dos grandes craques, o coletivo passou a ser muito importante. Fundamental, porque para os mais jovens, e eu também era jovem, mas depois acompanhei, a seleção holandesa de 74, treinada pelo Rinus Michel, era uma seleção que encantou o mundo pela qualidade do seu jogo coletivo. Um jogo plural, de movimentação intensa, em que os jogadores não guardavam posição, mas havia um craque, Johan Cruyff, que era um jogador que numa jogada genial quebrava uma linha, quando os holandeses eram muito bem marcados. E essa geração holandesa perdeu 2 finais seguidas, 7-4 e 7-8. Então, eu vejo essa evolução do futebol tático hoje muito, muito explicitada nessa Copa do Mundo. O quão um bom treinador, um treinador estrategista, um treinador que dá um bom treino, consegue dar a uma equipe de futebol padrão para que essa equipe possa render. E eu vejo que para os clubes, para a nossa seara, isso passa a ser fundamental, ainda mais quando você não é uma seleção. Você não pode escolher os jogadores, você precisa contratá-los. E é claro que para contratar um jogador desse, você precisa estar num nível europeu. Ah, mas o Vasco não tem a 777? Tem, claro que tem. Tem dinheiro. Vai ter. Até vi ontem uma entrevista do companheiro Wellington Campos com o presidente Jorge Salgado, que ele pergunta, o orçamento do Vasco anual é 500 milhões? Ele disse, não, menos um pouco, eu não posso falar muito. Tá ali, entre 350 e 400. Vamos ver. É um orçamento que é muito bom. Mas será que é um orçamento para o ano inteiro? Será que é maior do que, por exemplo, do Flamengo? Não é. Porque o Flamengo já está estabilizado. Maior que o do Palmeiras? Também não é. Maior do que o do Atlético Mineiro? Também não é. Mas, mesmo com esse dinheiro, o Vasco precisa ser muito cirúrgico para contratar, para poder trazer jogadores. E jogadores que montem um time, e aí é a minha questão em relação à Copa do Mundo. Competitivos no coletivo. Eu juro a vocês que, é claro, o Vasco contrata um jogador diferente. Apesar de que eu pergunto, quem é o diferente? Fala para mim. Escreve aqui embaixo. Quem é um jogador diferente? Não, esse jogador é craque. Tem que ser o cara que tenha currículo e que tenha história. É difícil. Pensou muito, não pensou? Pensou muito. A gente fala sempre que esse cara joga muito.
Ih, esse cara é bom, hein? Aí a gente ouve um cara que é espanhol, ou que fala espanhol, ou que é chileno, argentino. Pô, esse cara é bom. Então a gente tem alguns parâmetros muito doidos. Os torcedores em geral. Eu não tenho. Não é porque ele habla ou porque ele fala diferente que ele é bom. Não, eu tenho que ver jogar. Mas é difícil achar esse jogador. Então o que você precisa fazer? Você precisa achar na essência alguém que tenha conceitos como treinador bons, positivos e que monte uma filosofia que seja a filosofia do futebol de hoje, que é outro ponto que eu vi na Copa do Mundo. Além de times competitivos, com esquemas que marquem saída de bola, que pressionem, que roubem a bola no meio, que saiam em bons contra-ataques, que consigam sair na sua última linha, trançando bola sem ligação direta. São conceitos que o futebol hoje se prendeu. Há 40 anos atrás era impossível o goleiro tocar no zagueiro, o zagueiro tocar para alguém e o time sair jogando. Não, o zagueiro dominava e tocava para o goleiro que batia para frente. Mas são outros tempos. O futebol se evoluiu, a bola melhorou, os gramados melhoraram, tudo melhorou. Preparação física, recuperação médica, tudo melhorou. O futebol do passado era ruim? Não, não era. Mas era menos competitivo que o futebol de hoje, em que você, sendo um grande atleta, você leva vantagem. O meu pai, meu falecido pai, que fez aniversário ontem, me dizia uma coisa: filho, jogador de futebol que tem um bom chute, um bom preparo físico, prospera na vida. O que tem um bom chute, um bom preparo físico e é inteligente, é o craque. E meu pai tinha razão. Porque realmente, hoje em dia, o terceiro adjetivo, o craque, está cada dia mais escasso. Mas um bom jogador, tendo um bom chute, claro, valências de chute, passe e um bom preparo físico, esse cara vai ser diferente. É o Cristiano Ronaldo. Tem um jogador que tem um preparo físico invejável, tem boa conclusão, é um atleta, um cara muito forte e que prospera. Claro que prospera e merece. Jogador que sabe ser profissional, isso tudo pesa demais. Então isso foi uma coisa que eu também vi na Copa do Mundo. A necessidade de você agregar ao lado coletivo, ao lado competitivo coletivo de um time, agregar valores importantes nessa questão de boas estratégias, de preparação física adequada, de aproveitar todas as valências do futebol moderno de hoje, como eu falei agora há pouco, marcação alta, sair jogando de trás, competição no meio de campo, volantes que saiam para o jogo, façam o box to box, zagueiros que consigam montar o time de trás, como é o Van Dijk, o zagueiro holandês, como o Thiago Silva e Marquinhos fizeram na seleção brasileira, como o Lovren, zagueiro da Croácia, fez. Então tem muito hoje no futebol isso. Isso é uma questão que me chamou a atenção também na Copa do Mundo. E eu estou trazendo isso tudo para o Vasco, que eu espero que seja um time competitivo e coletivo e que possa usar dessas valências, porque quando eu ouço o Abel deixar claro, através do próprio Paulo Brax, eu perguntei isso para ele na coletiva da última terça-feira, a filosofia do Vasco, ele me dizer time ofensivo, time para dentro, time que faça gols, isso me deixa muito feliz, porque é o futebol de hoje. O futebol de hoje não cabe mais a retranca, não cabe. Por isso que as remontadas, as viradas, como falam os espanhóis, as remontadas, são tão comuns hoje no futebol, que às vezes um time perde de 2 porque vai para frente, jogando fora de casa, mas em casa ele ganha de 3, ele consegue. Então esses dois aspectos me chamaram muita atenção. Essa questão de conceitos modernos do futebol enraizados em equipes médias e boas e grandes na Copa, e essa questão do coletivo. E um aspecto foi o que mais me chamou a atenção, sem dúvida nenhuma. Se você tem um grande jogador, se você tem um jogador muito bom, se esse jogador não colaborar com o seu time, não adianta ele ser um grande jogador, porque ele vai ser anulado na partida. Porque hoje existem maneiras tão inteligentes de você segurar um grande jogador que às vezes esse cara não toca na bola se ele não tiver a participação intensa, porque o craque, o gênio que hoje for intenso, ele vai ser o maior do mundo. E dentro dessa escassez de melhores do mundo que a gente tem tido, como eu falei no início do comentário, a gente tem que privilegiar. Como eu acho que o Vasco não vai ter nenhum jogador extra série, não é porque o Vasco não queira contratar, porque não existe. Mas se você pode montar um time competitivo,
um centroavante de área que faça gols, atacantes velozes pelas pontas, caras que recomponham, mas que possam chegar na frente com preparo físico avantajado, um meia clássico que pife, que bote o centroavante para tabelar e para fazer gol, que pise na área, um volante forte de marcação, mas que saiba sair jogando, um segundo volante lindo, box to box, aquele cara que sabe jogar futebol, o cara que faz a movimentação, entra pela direita, entra pela esquerda, mete no meia, pisa na área para fazer gol. Você ter dois laterais agudos, dois jogadores fortes, não precisam, nenhum desses jogadores precisa ser craque. Que eles tenham esse dinamismo, essa intensidade de jogo, laterais agudos, laterais que tenham um sincronismo, que consigam se ver, quando um foro entra, vai por dentro, zagueiros que consigam armar o jogo de trás, com talento, com capacidade. Bom, mas com esse time é uma seleção, Flávio, vão errar, igual. O Atlético do Paraná está aí como exemplo, chegou uma final de Libertadores contra o Flamengo e fazia um jogo igual e bom, marcando, não deixando o melhor time que é o Flamengo tecnicamente jogar, marcando forte, conseguindo sair no contra-ataque, sendo perigoso, o zagueiro é expulso, o Pedro Henrique. Destruiu uma estrutura. Destruiu, porque o Flamengo teria muita dificuldade de ganhar a Libertadores em cima do Atlético. Sim, teria, porque é um time competitivo, é um time bem montado, e eu estou vendo muito isso na Copa do Mundo. A questão da coletividade ser importante, dos conceitos modernos do futebol ofensivo e da valorização do craque sendo também participante disso. Que ele seja preponderante para dar o exemplo dentro de campo. Você vê o Messi voltando, marcando, tentando, correndo, e já com 30 e blau de anos. Você vê grandes jogadores, você vê o próprio De Jong, um meia holandês que vai e volta, um volante que carrega. Não é um craque, porque hoje os craques estão escassos realmente. Você vê o Mbappé, é um jogador que do meio para frente é imarcável, mas volta, compõe, ajuda, né? Você vê o Roy Keane, centroavante inglês, que volta para o meio, está até agora saindo um pouco mais, enfiando bola. Que jogador diferente. Então, são claros sinais de que a coisa está mudando. E eu acho que essas excelências de Copa do Mundo, que é o torneio que junta a nata do futebol mundial, que a gente possa tirar um pouco desses exemplos, que a gente possa usar esses conceitos, que a gente possa seguir pelo menos esses conceitos, porque eu brinco aqui na plataforma do canal Atenção Vascaínos, e o Ave Mais é um deles. O Vasco joga há alguns anos algo parecido com o futebol, que não é o futebol. Um time que não consegue trocar 5 passes, um time que toma sufoco dentro de casa, um time que perde gols absurdos, como foi aquele jogo com Defensa e Justiça, que nós perdemos aqui em São Januário, inacreditavelmente. Jogadores formados na base, sem personalidade. Esse ano a coisa mudou, mas jogadores que se abalam muito fácil. Enfim, os jovens hoje precisam maturar mais cedo. Sim, é a verdade no futebol. Ninguém espera mais o cara chegar com 23, 24 anos para ser o cara. Ele com 18, 19 anos já tem que estar voando. 20 anos no máximo já tem que estar voando. O futebol exige demais hoje. Então eu espero que essas valências, esses ensinamentos do Mundial venham para o Vasco a partir do ano que vem. Com o trabalho do Maurício Barbieri, que é um cara estudioso, que eu confio, acho que vai fazer um ótimo trabalho. Um cara novo, é uma pessoa diferente, eu gosto do novo. Acho o novo bom, acho que o cara tem que buscar alguma coisa nova e eu acho que o Maurício Barbieri vai ser um acerto. Eu confio. Se você não confia, tudo bem, se você discorda, eu vou respeitar, mas respeita a minha opinião. Eu acho que o Maurício Barbieri vai fazer um bom trabalho. É um técnico estudioso, eu já ouvi muito bem dele. De treinadores que falam, o Abel fala bem dele, o Abel Ferreira, o Abel do Braga, o Abel Ferreira, o Paulo Tuori, todo mundo fala bem do Barbieri. Todo mundo, que ele é um treinador trabalhador, que talvez tenha o vestiário como seu principal defeito. E tá aí o Abel, que vai complementá-lo. Talvez ele seja muito técnico demais e não consiga no vestiário ter aquele agrupamento, porque ele vai chegar pro jogador e vai dizer irmãozinho, filhinho, querido, não. Ele vai chegar, o jogador chega aqui, é assim, assim, assim. E às vezes o jogador brasileiro precisa ter essa manha, que o Barbieri talvez ainda não tenha, e tá ali o Abel para dar o acordo para ele. Então eu acho que o Barbieri é um cara ideal para esse momento, para ele poder pegar esses conceitos, para estar ligado com isso e implementar um bom trabalho no Vasco. Eu tenho essa confiança, tenho essa certeza. A gente fica triste, fica chateado, é claro, ninguém queria ver a seleção brasileira perder, mas são ensinamentos do esporte. Num jogo de quartas de final, se você não for intenso, se você não for letal,
se você não tiver responsabilidade, você vai perder. Foi o que aconteceu com o Brasil. Teve a vitória, conseguiu sair na frente, fez 1-0 e ataca com 7. Porque tem que ser humilde também no futebol. A humildade tem sido prova clara nisso. Dos times que se recuam, como o Marrocos, que se fecha sabendo das suas limitações, vai fazer as suas. Fez contra a Espanha, vai fazer contra Portugal. E vai na força, na alma. Como foi a Croácia ontem, paciente, sabendo que o outro time é melhor, mas segurando, tirando o principal do Brasil. Transição rápida, marcação certa, um time bem montado, um time tirando as poucas valências da seleção, que é um time muito pragmático, muito fechadinho, que depende de 2 pontas que se marcam, porque eles driblam para dentro, você dá o fundo para eles, eles não vão. E aí você tem esses 2 jogadores encaixotados, presos, um meio campo lento, modorrento, com Paquetá e Casemiro. A Croácia marcou bem, o Brasil não andou. Tudo isso é inteligência, é estratégia, que são coisas que realmente estão muito afloradas. No mundo sem grandes craques, no mundo sem grandes gênios, os últimos estão parando. Vai ser muito importante isso. Esse trinômio: competição, coletividade e entrega. São essas 3 coisas que me parecem ser muito claras no novo futebol mundial. Um futebol sem os talentos, sem os craques. A gente precisa privilegiar outras qualidades para que a gente possa ver um futebol melhor. E o Vasco precisa seguir esses caminhos. Não pode ficar fora do mundo. Grande abraço a todos vocês. Um ótimo sábado. Agora tem noticiário lá no canal Atenção Vascaínos. No dia de sábado, hoje, o Faísca tá on e um boletim à tarde. E amanhã também tem muita coisa. E sempre que tiver uma notícia, a gente vai trazer também no boletim aqui no Ave Mais. Acione o sininho para receber as notificações quando subir um vídeo. Curta esse vídeo, pegue o link, compartilhe pelos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Mande ver, avise que a gente está sempre aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom sábado. Tchau, turma.